série Municípios Capixabas apresenta Guaçuí. Você vai conhecer a partir de agora um pouco da história, do desenvolvimento econômico e da cultura dessa tranquila e surpreendente cidade do Caparaó Capixaba. Localizado no sul do Espírito Santo, Guaçuí está a 230 quilômetros da capital Vitória. A cidade possui cerca de 28 mil habitantes, segundo dados do IBGE. A história do povoamento começa no início do século XIX, quando Manuel Esteves de Lima explorava a região. Um português de apenas 24 anos que comandou um grupo de desbravadores mineiros à procura de riquezas. Os bandeirantes chegaram a Guaçuí por volta de 1820, então, portanto, segunda década do século XIX. E quando eles chegaram aqui, eles vieram, como diz a história, desbravando e tal esta região. Na verdade, eles chegaram expulsando os índios puris que aqui habitavam, não é isso? E, com o passar do tempo, por volta de cerca de 30 anos, quando completa o ciclo do desbravamento, então vai se dar o período que é denominado de colonial na nossa história. A história de Guaçuí começou mesmo a partir do século XIX, fim do século XIX, com algumas famílias que vieram de Minas, se instalaram na região, antigamente um aldeamento, hoje São Pedro de Rates, e posteriormente vieram para Guaçuí, hoje, cidade, se instalaram na antiga Rua da Palha, e dali tudo começou a desenvolver o Guaçuí. Então começa-se a distribuição das terras, que foram divididas entre aqueles que fizeram parte das expedições que acompanharam Manuel José Esteves de Lima, não é isso? E o que ocorreu? Eles foram organizando essa região, demarcando as suas terras, delimitando suas propriedades e tudo mais, e preparando a terra para a produção. Então eles construíram os campos de produção, desmataram, arrancaram florestas, foram abrindo espaços, para que eles pudessem, no futuro, fazer o cultivo daquele produto que era o produto número 1, que movia a economia brasileira, que é o café. Inclusive, eu sou a quinta geração sanguínea de um desbravador que foi Luiz Francisco de Carvalho, que lutou, que brigou contra José Luciano, que formaram um pacto sobre a divisa de Minas Gerais, que seria determinada aqui entre Dores do Rio Preto e aqui próximo a Guaçuí, no Rio Veado. E José Luciano perdeu a questão, o pacto foi o seguinte: aquele que perdesse teria que sair do Estado. Luiz Francisco de Carvalho, que é meu tataravô, ganhou a questão e José Luciano teve que desocupar a área. A partir daí, Luiz Francisco de Carvalho, ele doou 2 alqueires de terra para o Santo, para a Praça da Matriz aqui, para formar o patrimônio do município, de São Miguel, E se instalou em Santiago. Lá ele formou fazendas, com produções de café e tudo mais. A sua irmã, lá do outro lado também tinha uma fazenda. Tinha, até hoje, as casas lá, já está bem eclético, mas eram as senzalas de escravo. E assim foi a história de Guaçuí, até onde chegou hoje. Essas terras pertenceram a Minas Gerais até 1858. Depois foram dos municípios de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. A emancipação só aconteceu em 1928. O primeiro administrador da cidade foi Manuel Monteiro Torres, pai do ator, diretor e produtor de teatro Fernando Torres. A cidade, que já foi denominada São Bom Jesus do Livramento, São Miguel do Viado e Siqueira Campos, em 1943, recebeu o nome de Guaçuí, que em Tupi-Guarani significa Rio Viado. Os guaçuienses resumem a formação étnica do povo brasileiro, resultado da miscigenação entre negros, índios e brancos. O clima frio atraiu imigrantes italianos por volta de 1880. Tem descendentes de São Paulo, tem descendentes de Minas, por parte de meu pai vieram de Bananal, de São Paulo. Já Luiz Francisco de Carvalho é de Minas Gerais.
né, que vieram com os bandeirantes quando se instalaram no município. Depois que dessa família se instalou, eles procuraram desenvolver a área da agropecuária, né, possivelmente mais a cultura do café, né. E com o tempo a economia foi desenvolvendo, com a substituição da mão de obra da escravatura, né, veio a imigração italiana, que contribuiu muito para a economia do município. Atualmente, a maior parte da população de Guaçuí está localizada em área urbana. Por isso, o comércio tem grande representatividade para a economia local. Embora o comércio seja forte por aqui, a agropecuária representa cerca de 40% da base econômica de Guaçuí. A cafeicultura e a pecuária leiteira são as duas maiores fontes de emprego que o município possui. A principal atividade econômica do município na agricultura é a cafeicultura, seguida da pecuária de leite. E aí vem despontando algumas outras atividades, né, como a floricultura, como a apicultura, como a própria fruticultura. Né, alguns produtores estão buscando, né, essa diversificação através da produção de laranja, da produção de morango, da produção de manga, né, da produção de outras frutas, né, visando realmente, né, uma agregação de valor à sua produção, que essencialmente ainda é café. A gente acredita que ela ainda representa em torno de 40% da economia do município. A gente espera, inclusive, que esse índice cresça, né. Estão sendo realizados esforços, né, pela própria administração municipal, pelo Estado, né, no sentido de fortalecer a economia, né, voltada para a agricultura, né, com a diversificação, com a instalação de equipamentos, né, que melhoram a qualidade da produção, que aumentam a produção, né, aumentam a produtividade, diversos programas que o governo do Estado vem implantando. Né, e a gente acredita que o município de Guaçuí, que a agricultura de Guaçuí vai também responder bem a esse estímulo, né, e aumentar a sua participação dentro da economia local. Isaías trabalha com a família e a ajuda de alguns meeiros na plantação de café e na produção de leite. Uma das maiores dificuldades por aqui é conseguir mão de obra qualificada. Hoje em torno é mão de obra. É a maior dificuldade que está atravessando a agricultura, né? E preço baixo. Apesar que este ano, né, a gente conseguiu, em torno do café despolpado, um preço que compensável, né, que compensa hoje trabalhar qualidade. Então teve um período que a gente não trabalhava, você fazia e não tinha preço. Aí não incentiva você fazer qualidade. Para apanhar, mão de obra curta. Aí hoje tem as derriçadeiras, no caso, são as máquinas, né? Então você consegue, um companheiro você faz por 3 no caso. Porque você não tem essa mão de obra, seria melhor a mão, né? Um companheiro, mas como você não tem, você tem que buscar alternativa, né? Não pode a colheita parar. Apesar das dificuldades, o produtor não desanima. O produtor, ele vive de sonho e tem de buscar. Porque quando ele para de sonhar, é como assim, se ele praticamente parasse a produção ou morresse, no caso. Até pouco tempo, as grandes fazendas predominavam em Guaçuí. O cenário começou a mudar nos anos 90, com o processo de reordenamento agrário. A partir de uns 15 anos, 20 anos mais ou menos, né, o município começou a participar de alguns programas de reordenamento agrário do governo federal, né. Então foram instalados assentamentos, né, pelo INCRA, pelo programa Banco da Terra, pelo programa de crédito fundiário, que essas grandes, né, médias a grandes propriedades foram dando lugar a essas pequenas propriedades focadas na agricultura familiar. Né, e isso vem mudando realmente esse perfil fundiário do município de Guaçuí a partir desses 15, 20 anos para trás. A agricultura familiar no município de Guaçuí, ela hoje é a maioria, né? Nós temos em torno de 1.200, 1.250 propriedades. Destas, em torno de 800 são de agricultores familiares. Então a nossa agricultura ela está realmente na mão dos pequenos agricultores. Célia foi uma das beneficiadas pelo programa de reordenamento agrário. Ela morava em área urbana, mas resolveu fazer o caminho inverso.
trocou a cidade pelo campo. Hoje vive nesse sítio, onde está investindo na plantação de flores. Um negócio promissor no Caparaó Capixaba. Em Guaçuí, já são 40 propriedades, a maioria administrada por mulheres. Foi incentivo do Incapé. Formamos um grupo de produtoras de flores e eu vendo as flores hoje para o comércio, faço arranjos, vendo flor para fora também, para outros estados. Eu sinto que está dando retorno, entendeu? E agora já aumentei o meu plantio e tenho intenção de aumentar mais ainda. O mercado aqui de Guaçuí é bom, entendeu? Tudo que eu tenho, que eu produzo aqui, eu vendo. Futuramente eu pretendo só mexer com flor. Acabar com a lavoura de café e aonde que der para poder plantar flor, eu vou plantar. Não se pode negar. Para quem gosta do campo, a zona rural de Guaçuí é um convite tentador. Muita floresta, solo bom para plantio e ainda um clima delicioso, bem ameno, típico das regiões serranas. Nesse cenário está o cemitério dos escravos. No local estão enterrados negros de uma antiga propriedade que hoje dá nome à região, Fazenda Cachoeira. Foram eles que ajudaram a construir o município no início da colonização. Os primeiros escravos foram sepultados aqui no final do século XVIII. E estamos na Fazenda Cachoeira, uma fazenda antiga de escravos da nossa região. E como não tinha lugar para enterrar os cativos por ser de segunda classe, como diziam antigamente, criou-se esse lugar aqui, um cemitério, para que esse povo tivesse o seu lugar de descanso após a passagem dessa vida, que é o cemitério dos escravos que está aqui presente aqui. Do árduo trabalho escravo, restou a história. Ainda hoje é possível ver de perto casarões centenários, herança da época de ouro do café. Mesmo sem manutenção, alguns mantêm as características da época em que foram construídos. São construções como essas que ajudam a explicar o processo de desenvolvimento de Guaçuí. Este hotel, localizado no centro da cidade, começou a ser construído nos anos 20. Foi considerado uma obra inovadora para a época, pois rompeu com os antigos padrões de construção, modelo influenciado pelos europeus. Foi projetado para atender ao grande número de pessoas que passaram a circular por aqui por causa da alta produção de café. Vieram para cá muitos ferroviários, muitos trabalhadores, e o município então começa a se desenvolver assim largamente. A região começa a se desenvolver largamente. Novas casas vão sendo construídas, cada um dentro do seu estilo, aquele que traz consigo o seu legado cultural, o seu legado arquitetônico, né, para todos aqueles que aqui vieram. Por volta de 1918, começa assim as construções de grandes prédios. Né? Um exemplo é esse que no momento nos abriga. Então deu-se início à construção do que é hoje a Escola Eucleciano de Oliveira, dá-se início à construção deste hotel, que é o Grande Hotel Minas Gerais. Outro monumento que remonta ao período de grande expansão da lavoura cafeeira é esse antigo pontilhão, que na verdade é uma ponte de trilho que cruza o Rio Veado. Foi parte da estrada de ferro Leopoldina, construída entre os anos de 1872 a 1874. O pontilhão marca o período em que a produção das fazendas deixa de ser transportada em lombos de animais para chegar até os portos do litoral. Guaçuí também é conhecida por manter de pé o imponente Cristo Redentor, construído em 1953, em apenas 113 dias, por um pedreiro semi-analfabeto que deixou marcas na história local. Um cruzeiro construído todo de madeira e com uns anos com a colocação de velas no seu pedestal, ele foi queimando até que um belo dia caiu. O prefeito, na ocasião, ele quis construir um novo cruzeiro
causa do símbolo de religiosidade do nosso povo. Então eles queriam novamente o cruzeiro. Aí ele procurou alguém que mexesse com cimento armado, e procurou Antônio Francisco Moreira. E ele então disse para o prefeito: olha, por que ao invés de construir um cruzeiro, nós não construímos um Cristo semelhante ao do Rio de Janeiro? O prefeito assustou e achou quase que impossível, né? Porque é uma obra que identifica até o Brasil, não só o Rio de Janeiro. Mas resolveu aceitar o desafio e botou ele para construir. Em pouco mais de 3, 4 meses aproximadamente, ele construiu toda a obra que está aí desde os anos 50, já completou o seu primeiro cinquentenário. Vanderlan presenciou esse momento. Ele e Antônio Moreira foram amigos de longa data. Da convivência, ficou a admiração. Alguma coisa quase que a nível espiritual, porque uma pessoa desprovida de escola, que ele teria frequentado escola talvez 2, 3 meses na vida dele, escrevia com dificuldade, embora conseguisse ler até com bastante rapidez, isso pela sua inteligência. Então ele sonhava com alguma coisa assim que ele pudesse construir. E aí veio Cristo de Iguaçuí, posteriormente veio o Cristo de Itapiruna, veio o Cristo de Colatina, veio o Cristo de Mimoso do Sul, veio como é que chama? O São Geraldo, em São José do Calçado, o Cristo de Rio Novo, em Minas Gerais, além de outras obras como o Monumento do Rotary em Iguaçuí, o Sino do Lions em Alegre. Então ele espalhou as obras dele por várias cidades, não só do Espírito Santo, mas finalmente a última obra, e a maior de todas, foi a Nossa Senhora de Monte Serrat, lá em Salto, no estado de São Paulo, que é a padroeira. E essa é a maior obra dele, inclusive em peso. O nosso aqui pesa em torno de 70 toneladas e o de lá pesa 750 toneladas. Em volume, ele é quase 10 vezes o tamanho deste Iguaçuí. Nós tivemos grandes figuras aqui, que ocuparam até a governadoria do Estado, pessoas eminentes e tudo, dentro do campo político. Só que a memória do povo brasileiro, ela é curta. Daqui a 10, 15 anos, ninguém lembra mais quem era o governador, quem fez essa ou aquela obra, né? Mas não vão. Eles podem até não lembrar do nome do Moreira, como não lembram até hoje. Em várias cidades aí, onde ele construiu essas obras, ninguém sabe quem foi o construtor. Mas, quer dizer, a mente divina não vai esquecer. Iguaçuí tem um rico acervo histórico, impresso na arquitetura, nos monumentos, na cultura, nos grandes personagens que ajudaram a mudar os rumos do município. Pessoas como o pai de Renato. Foi por causa de um sonho de Adelino Gevot que os moradores presenciaram, em 1958, a primeira transmissão do sinal de TV a longa distância do Brasil. Nessa época, Renato tinha 17 anos e foi testemunha do feito do pai. E meu pai foi pioneiro da televisão, de repetidora de sinais de televisão no interior do Brasil. Ele viajava muito com a minha mãe para Petrópolis, para o Rio de Janeiro. Então ele entrou numa loja lá em Petrópolis, viu a imagem de televisão e aquilo cativou ele. E ele falou com a mamãe que ia comprar uma televisão para levar para Iguaçuí. E a mamãe, poxa, mas aqui tem lugar que pega lá na Amélia. Na Amélia é minha tia, que era a irmã da mamãe, que já faleceu também. E eu falei assim, lá não pega a televisão, Dilian, lá aqui no Quissamã não pega, vai pegar lá em Iguaçuí. Mas vou comprar sem medo. Ele comprou, levou e fez os primeiros testes, que naturalmente não pegou, né? Sem antena, não ia pegar nada, só ligava, ficava chuvisco, não tinha som, não tinha nada. E depois, nos recortes de jornais, ele descobriu uma tal de antena rômbica e instalou essa antena no Morro do Cristo de Iguaçuí. Ali ele obteve algum sucesso, só pegou som, não pegou imagem. Então aí vieram as críticas, porque ele botou 4 palitos fincados ali no Cristo de Iguaçuí, né? Prejudicando a imagem. Aí sempre que tem alguém contra, né? Então ele pegou o som. Aí ele conversou com o doutor Chiquinho,
porque ele conhecia a área da fazenda do Dr. Chiquinho, Francisco Lacerda de Aguiar, o ex-governador do estado, e que ele permitiu que a gente fosse lá na propriedade dele, e lá em cima nós levamos, ele levou uma televisão, que na época era Teleking, a marca da televisão. Levamos essa televisão no lombo de burro e motor estacionário para gerar energia para a televisão, né? Levamos a anteninha e instalamos lá em cima. Aí foi um sucesso, pegou tudo. Pegou os 3 canais do Rio de Janeiro na época, que era a TV Tupi, TV Continental e TV Rio. E também pegou a Itacolomi de Belo Horizonte. Isso aí ia virando canal assim, ia pegando tudo. Quando ele conseguiu, foi um sucesso extraordinário, né? Porque naquela época você só ouvia os jogos de futebol através do rádio, né? Em 58, eu comecei, quando o Brasil foi campeão, foi todo transmitido na televisão. Era em preto e branco, né? Porque não havia cores naquela época. Outra personalidade que deixou marcas profundas na história de Guaçuí é Emiliana Emery. Viúva, mãe de 7 filhos, ela entrou para a história do Brasil ao se tornar a primeira mulher a conquistar na Justiça, em 1929, o direito ao voto. Emiliana dedicou a vida às causas políticas e sociais. Depois da morte, em 1957, foi homenageada na Assembleia Legislativa com a Medalha de Honra ao Mérito Maria Ortiz. Hoje, seu nome é lembrado no Salão Nobre do Parlamento Capixaba. E se depender de pessoas como Miguel, a cidade vai continuar deixando marcas, agora no campo literário. Com 3 livros publicados, o escritor, que também é farmacêutico, faz questão de contar histórias, tendo o Caparaó como pano de fundo. Bom, esse é o romance que eu lancei alguns anos atrás. Esse livro ele caracteriza a Serra do Caparaó. A geografia que eu uso naturalmente para os meus trabalhos é o Caparaó. Até uma vez eu escrevia para um jornal, o editor lá me chamou o poeta do Caparaó, por eu focar diretamente o Caparaó. Apesar de que ele se passa em São Paulo. São Paulo foi pelo fato da busca, tinha que ser uma cidade maior, e a busca dessa personagem para ganhar a vida, que se passava na cidade grande, e eu então usei São Paulo. Mas o início da obra e o final da obra e o foco principal da obra é a Serra do Caparaó. Guaçuí é conhecida como a Pérola do Caparaó. Sim, é uma raridade escondida entre as montanhas. É nesse contexto que nos deparamos com algo incomum em cidades do interior: um teatro. Muita gente não sabe, mas o nome dado ao local é uma homenagem a um famoso guaçuiense, o ator, diretor e produtor de teatro Fernando Torres. A história desse teatro começa com Fernando Torres, que é um ator guaçuiense. Ele é filho do primeiro prefeito eleito da cidade e ele vai depois da adolescência dele, vai para Vitória. Em Vitória ele resolve fazer medicina, vai para o Rio de Janeiro estudar medicina, só que ele arranja um emprego numa rádio. E nessa rádio ele conhece a Fernanda Montenegro, os dois se casam e ele deixa a medicina para ser ator. Aí ele é ator de rádio, de teatro, televisão e cinema. Então o teatro é uma homenagem a ele, que é ator guaçuiense, né, que teve uma projeção nacional e até mesmo mundial. Os filmes dele chegou a circular no mundo todo. O teatro é considerado uma das melhores casas de espetáculo do estado. O diferencial está no tratamento acústico e na inclinação de plateia. Capricho reconhecido por quem entende do assunto. Eu fiquei pasmada na hora que eu entrei no teatro, porque me emociona saber que eu sou daqui e eu saí daqui, não existia o teatro ainda. E na hora que eu entrei, realmente não deixa a desejar os teatros do Rio. É um teatro maravilhoso, eu estou realmente encantada. Esse teatro é algo que, se você for andar pelas redondezas, pelo sul do Espírito Santo, não existe outro teatro igual a esse. E ele representa hoje esse marco da cultura. Hoje a referência cultural do município de Guaçuí é o Teatro Municipal Fernando Torres, pelas peças que ele traz ao longo do ano, né? E também pelo Festival Nacional de Teatro, que assim quando se inaugurou o Teatro Municipal,
pensou-se em fazer o Festival Nacional de Teatro. Então, foi um período curto, da inauguração, que foi em junho, para o primeiro festival, que foi na data do aniversário do Fernando Torres, em novembro. Então, aí nós criamos o festival, e o festival vai para 12 anos agora. E recebe pessoas do Brasil todo. E até mesmo a Fernanda Montenegro, quando veio a Guaçuí, que olhou o teatro, ela ficou encantada. Ela, durante a entrada dela, ela gritou bravo, 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 porque ela não esperava que tivesse um teatro tão bom numa cidade de interior, principalmente no Espírito Santo, que as pessoas não conhecem muita coisa do Espírito Santo ainda. Então ela ficou encantada. E toda a companhia que vem a Guaçuí para trazer o espetáculo dela, apresentar o trabalho dessa companhia, eles se encantam com a qualidade técnica do espaço. Desde o palco, que é um dos maiores do Espírito Santo, a inclinação da plateia, o projeto acústico. O grupo guaçuiense Gota, Pó e Poeira nasceu praticamente com o Teatro Fernando Torres. Com mais de 20 prêmios no currículo, a companhia roda o Brasil com peças que têm como referências o cotidiano local e também textos clássicos, como os do dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare. Nós éramos estudantes e uma professora solicitou, faz um texto falando sobre matemática. E é a primeira vez que eu escrevi, então eu escrevi um texto, foi encenado na escola, e as pessoas, tem que formar um grupo, tem que levar essa ideia de fazer teatro a sério. E nós já fazíamos um teatro também na porta da igreja, ao lado da igreja, dentro da igreja, né, da igreja católica, um grupo de jovens, que o primeiro trabalho foi Cristo Atual. Então juntou as duas ideias, olha, nós temos um grupo de jovens de igreja, nós somos estudantes, e por que não formar um grupo de teatro? Não para fazer só espetáculos religiosos ou só espetáculos estudantis, para fazer teatro, não importa o estilo, né? Nós vamos descobrir o que é isso. E desse grupo de estudantes e amigos de grupo de jovens, formou-se o grupo Gota, Pó e Poeira, e a partir daí, de agosto de 83 até hoje, é ininterrupto. Essa é Guaçuí, uma cidade que pode ser usada como referência para o restante do país. Isso porque, mesmo pequena, encravada numa região montanhosa do interior capixaba, conseguiu fazer bonito na história e na cultura do Espírito Santo.